E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 4 de maio de 2023, começando o estudo com o índice futuro, em FUT, hoje alta de 1,22%, deixou este candle aqui no dia de hoje. Então aqui um suporte importante, 103,390. Semana passada teve aqui o teste do suporte, rapidamente subiu, testou aqui a resistência do 105,600 para baixo. Hoje novamente aqui vocês veem a superação aqui desse suporte pelo tempo gráfico semanal. Fica até um pouco mais claro, né? Vocês veem aqui a sombra inferior que tem deixado. E importante que supere aqui essa resistência e transforme em suporte, né? Então, que haja superação aqui desse ponto, que feche com o corpo pelo menos um pouco acima do candle da semana passada. Quanto ao Ibov, hoje alta de 0,37%. Ibov está numa região de 61,8 desse movimento. Não tem deixado candles tão interessantes assim. Hoje testou a média de 9 e interessante o volume, né? O volume foi legal. Aqui vocês têm como resistência o 104,100. Então esse ponto aqui tem existido muita briga aqui por parte dos vendedores, né? Então os vendedores entrando com força aqui, vocês veem na terça-feira. Muita força vendedora. E aqui seria um suporte do 100.678, caso perca essa região de 61,8. Quanto aos ativos, Local Web, LWSA3, comentei semana passada aqui uma compra, né? Padrão de 61,8, comprando aqui uma retração, buscando pelo menos aqui os 5,78. É uma operação que tem andado, sem os trancos e barrancos tem andado. E agora, nesse ponto aqui, hoje apareceu até no meu screening como um Okoi. Eu achei um Okoi muito pequeno, né? Assim, nesse ponto, para mim está mais lateral do que de fato um Okoi. E muito próximo à média de 80, então aqui já não tem muito o que ser feito, né? É aguardar, ver como que o preço desse ativo vai se portar, tocando aqui próximo a esses 5,75. Próximo ativo, Prio 3. PetroRio, né? Aqui pelo tempo gráfico semanal pode estar armando um Joy de Napoli. Então aqui nesse ponto está perdendo a média de 3. Caso perca aqui a mínima desse candle, fechando desse jeito, é claro, né? Caso não feche acima, poderia aqui deixar um padrão de venda. Então aguardar aqui a próxima semana. Próximo ativo, Sequoia SEQL3. Aqui Sequoia vocês veem sempre tem perdido os fundos, né? O OBV tem perdido aqui o fundo, ativo também aqui. Então há aqui mesmo no fundo uma divergência no OBV que mostra que o preço do ativo pode cair mais, né? Seguindo o OBV. O ativo tem tido dias aqui com volume um pouco acima da média, que é importante, mas se não tem andado, né? Importante notar aqui que esse 1,46 já é a terceira vez que toca, pode estar se tornando aqui um suporte interessante, tá? Sem padrão de compra aqui no momento. Embraer, um ativo que hoje esteve caindo mais de 10%, né? Fechou com 9,71 de queda. Vocês veem aqui que perdeu aqui esse ponto, né? Abriu em gap, perdeu a média de 80 no tempo gráfico diário. Sim, o que teria como suporte aqui, importantes aqui pelo mensal, vocês tiram essas médias, né, de 20 no 16,92, a de 80 no 16,27 e a de 9 no 15,93. Então são três médias aqui em sequência que estão bem emboladas aqui no tempo gráfico mensal. Perdendo isso daqui fica realmente muito feio. Pelo semanal, aqui está perdendo a média de 20, a média de 80 está no 16,2. Próximo ativo, Pão de Açúcar, PECAR3, é um ativo que deixou aqui hoje um candle com volume, numa região de 61,8, mas também que já andou bastante nessa 61, né? Tipo, foi um engolfo de praticamente 2 dias aqui, na verdade 4 dias praticamente engolfo, então que deixou um movimento forte, mas também aqui agora já não deixa uma simetria bacana, né? A distância para a média de 80 e o stop que daria caso houvesse superação são bem desproporcionais. Então, um ganho de 4,53% para um stop de 9%, não compensaria. Pelo tempo gráfico mensal, tirando inclusive aqui essa retração, vocês veem que tem segurado aqui num suporte que é bem importante, né? Já segurou outras vezes. Aqui da outra vez chegou a subir bastante, né?
Então, esse que é um ponto que tem que segurar. E aqui vocês veem também que é a existência de um trap de compra no tempo gráfico mensal, tá? Então, stop aqui abaixo do 3. Quem estiver comprado nesse ativo, caso perca aqui esse ponto dos 13,29, já é importante zerar esse ativo aqui, é importante fazer uma parcial, ver a questão da gestão de risco. Mas, assim, há um trap de compra no mensal, um trap que tem como alvo os 20 e 29, mas aquilo que eu falei, né? Se pelo tempo gráfico diário está bem embolado aqui, talvez aguardar aqui a superação dessa média de 80 e observar que tipo de sinal vai deixar aqui quando a superar. Próximo ativo, Iduc. Iduc já que teria feito praticamente isso que eu espero de Pão de Açúcar para uma entrada, né? Então, segurou aqui numa região de 61,8, houve a superação aqui, ativou, e agora superou aqui esse ponto anterior, então praticamente fazendo aqui um pivô, né? Superando também a média de 80. Então aqui, nesse ponto, teria como alvo os 9,66. Então, um ativo que nos últimos dias o volume melhorou. O BV segue bom, né? Segue bonito. E FR também. Então, um ativo que tem um padrão de compra aqui ativado, alvo 9,66. Próximo ativo, Grupo Soma, Soma 3. Tem um trap de compra aqui nesse ativo, chegou próximo a estopar, não estopou. E também segurou aqui numa região de 61,8, deixou esticando aqui, né? Houve a superação. O que não me animou muito aqui foi a questão de estar muito próximo à média de 80, né? Então, para mim, vai fazer um teste aqui nesse ponto. E também vocês podem ver aqui que também tem uma linha de tendência, né? Então, tem segurado bastante preço aí. Apesar do trap, o preço tem ficado um pouco aqui nesse canal. Próximo ativo, Qual3. Qual3 tem uma divergência no BV, uma divergência que sugere a superação aqui desses 4,13, que é justamente a resistência aqui para se fundir um triplo já, né? Assim, eu tinha falado até no fundo duplo anteriormente, agora já um triplo, segurou no mesmo ponto aqui na mesma região. Então, o que pode estar acontecendo agora? Até um retângulo, né? Assim, pelos toques que já teve, pode se formar aqui um retângulo aqui nesse ponto. Mas caso haja superação, esperar aqui por um pullback, buscar aqui pelo menos essa média de 80 nos 4,71. Próximo ativo, Marfrig. Marfrig eu mudei um pouco aqui essa linha de tendência, tá? Ajustei para pegar aqui mais toques. E é um ativo que tem subido, né? Tem subido sem mim, né? Assim, eu sempre estive aguardando aqui uma entrada, um trap, algum padrão de compra, não fez. Então, comprar por suporte é algo assim bem temerário, né? Porque, segurou várias vezes aqui nesse ponto. Pode ser que não segure, né? Então, é sempre bom saber onde posicionar o stop e principalmente o alvo, né? Então, se eu compro aqui pelo suporte, onde que eu sairia? Sairia aqui nesse triângulo? Ou a projeção faria já com o rompimento dele? Né? Então, é situação bem complicada aqui. Tenho aguardado ainda que o sinal gráfico, né? Por enquanto não tem. Próximo ativo, Banco Pan, BPAN 4. É um ativo que tem uma divergência aqui no ABV, que também o volume aumentou muito nesses últimos dias. Está brigando aqui com a média de 80. Caso haja superação, pode deixar aqui uma compra aqui importante, né? Esse ativo aqui, vocês veem que no fundo, um OCOI, não chegou a andar muito, né? Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem que é recuperado que deu, provavelmente aqui tenha feito inclusive uma 61,8. Então uma 61,8 ativaria praticamente já ativando aqui o pivô, né? Tempo gráfico diário vocês veem, hoje aqui ativou a entrada de 61,8 em cima da média de 80. Importante o que agora? Comece a fechar acima da média de 80, chegue nesse 5,62 e aqui ative o pivô. Aí você já fazendo outro tipo de projeção, né? Já projetando aqui os próximos alvos. Próximo ativo, CIA, CAB3. É um ativo que subiu forte, deixou aqui um movimento bem forte, né? Assim, puxando aqui do fundo. Então vocês veem aqui muito volume.
Depois o ativo deu uma lateralizada, então aqui eu vejo inclusive aqui como se tivesse aqui um retângulo mesmo, usando também aqui a média de 80 como suporte, né? Se não tem perdido essa média. Importante notar o que aqui? O OBV segue forte, volume forte também. Então, superando aqui esses 3,17 que eu tenho como resistência, pode deixar uma entrada para buscar pelo menos aqui o alvo desse retângulo, tá? Esse retângulo aqui, traçado mais recente. O último ativo de hoje, Jalles Machado, JAL3, é um ativo que está dentro aqui de uma consolidação de um retângulo e vocês veem aqui, havia uma divergência no OBV, que nesse ponto, o preço aqui, praticamente um ponto semelhante, e o OBV aqui uma queda, né? Então, o ativo que o interessante é o quê? Principalmente monitorar tanto a parte superior para um possível rompimento, pullback e pegar essa projeção, ou aqui na parte inferior para buscar justamente essa amplitude aqui desse retângulo, tá? Então, ativo que eu tenho alarme nas extremidades do padrão. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.